Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do acesso à justiça, de como a linguagem, os ritos e símbolos adotados por operadores do direito podem se transformar em problemas. Por exemplo, o chamado juridiquês, aquele vocabulário excessivo, rebuscado, cheio de citações em latim, aquela linguagem que poucas pessoas entendem e que, por isso mesmo, impedem as pessoas comuns de entenderem uma petição, uma sentença, um contrato, um texto jurídico qualquer. Ou seja, em vez de comunicação, as palavras viram barreiras para o exercício da cidadania. Alguns dicionários reconhecem o termo juridiquês, linguagem repleta de tecnicidades do jargão dos juristas ou profissionais da área jurídica. Para muitos, os tribunais falam grego, ou melhor, às vezes é latim mesmo. Veja esta expressão que eu não me atrevo a pronunciar. Em tradução livre quer dizer vários relacionamentos sexuais ao mesmo tempo. E esta outra significa ninguém pode dar o que não possui. Então, se pode simplificar, por que complicar? Muita gente compara o juridiquês ao latim, que se falava antigamente nas missas. Aquela língua estranha do padre criava um clima de mistério que aumentava a distância entre o fiel e a fé. No caso da justiça, a distância é entre a lei e o cidadão. A diferença é que não se fala mais latim nas missas. Este professor estuda o assunto e diz que o problema não é só a linguagem. Em uma série de artigos, ele levantou várias situações em que as pessoas foram submetidas a constrangimentos que impediram o acesso à justiça. Foram esses casos, como por exemplo, a situação de um lavrador que teve a sua audiência adiada pelo magistrado que presidia a sessão, porque entendia que, por ele estar calçando chinelos, ele estava trajado de modo inadequado e incompatível com a dignidade da administração da justiça. Esse foi um dos casos que nós trazemos em um dos nossos artigos para ilustrar, nessas situações contemporâneas, o quanto essa questão dos rituais, dos símbolos, da vestimenta e, obviamente, do vernáculo, e aqui nós estamos falando do juridiquês no sentido mais estrito, acabam por afastar o jurisdicionado do acesso à justiça. Sobremaneira, quando nós também fazemos análise no texto de alguns manuais de etiqueta, e esse é o nome dado a esses manuais, que foram produzidos nos últimos anos, voltados justamente ao estabelecimento de alguns padrões relacionados ao modo como as pessoas devem se vestir e se portar em atos judiciais, como, por exemplo, uma audiência. Então, é muito comum encontrar na internet, nós fizemos essa busca também, dicas de moda forense. Ou seja, dicas de como se vestir, por exemplo, para participar de um ato judicial, salientando-se em muitos desses casos que até mesmo a cor dos calçados pode interferir no modo como essa pessoa vai ser tratada em uma sessão. Então, é interessante observar que esses exemplos elas servem para nós percebemos que o trabalhador brasileiro, que já sofre no dia a dia com questões relacionadas a preconceito, a falta de dinheiro, dificuldade de acesso a alguns ambientes destinados às classes mais abastadas, ele ainda sofre com essa questão do afastamento dos espaços destinados à administração da justiça. Alguns tribunais e operadores do direito tentam combater o problema. Para democratizar o acesso do cidadão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, criou uma série de podcasts, aquelas gravações de áudio que a pessoa pode acessar quando quiser na internet. Tem realmente muito dessa história do linguajar jurídico como uma barreira de entendimento, de intelecção das pessoas que são as usuárias do serviço judicial. Então, a ideia do juridiquês não tem vez
é propiciar às pessoas que não sejam da área jurídica a compreensão e o entendimento dos temas mais atuais do direito, e, claro, levar também situações do cotidiano, do dia a dia forense. E por que o cidadão acha que o juridiquês é tão comum? Para tratar a gente desinformado. E eu acho que por isso que eles falam um vocabulário tão difícil da gente entender. Para poder valorizar o serviço dele, o trabalho dele, com palavras bonitas, quando poderia usar os termos mais simples para a população que não teve estudo, principalmente esse tipo de gente, né? É uma linguagem própria e com muito sofisma. Tem que saber ler muito bem para poder entender eles. Eu, por exemplo, quando eles falam uma palavra que eu não entendo, eu vou procurar uma pessoa que saiba e me explica, ou senão eu vou no... Como é que chama? Dicionário. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com o desembargador e presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o InovaJus, Ricardo Pipschmidt, e com André Teixeiner, juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com o desembargador. Por que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul passou a se preocupar com essa questão? Olá. Na verdade, este é um movimento mundial, vamos dizer assim, esta ideia de que nós precisamos simplificar a linguagem para nos comunicar melhor. No judiciário, isso é uma urgência, porque sabido das dificuldades que as pessoas têm normalmente de compreender o que se passa no judiciário. E muito disso envolve a forma como nós nos comunicamos, seja nos nossos atos, seja nas nossas decisões. Então, o movimento que nós estamos fazendo aqui está dentro de um projeto maior que se chama Descomplica a Justiça. Descomplica. Isso é voltado tanto ao público externo como ao público interno. Ao público interno, na parte que envolve os atos elaborados e editados pelo tribunal, para que façamos isso de modo mais simplificado, de modo mais simples, vamos dizer assim, com uma linguagem mais clara, objetiva, e sobre isso o colega André poderá falar um pouco mais adiante. Em relação ao público externo, que é uma grande preocupação, é no sentido de que o cidadão comum consiga, ao receber um mandado, ler o que, muitas vezes, ele não consegue compreender, afinal, o que a justiça quer dele. Que ele compareça na audiência, que ele cumpra determinado ato, a forma como nós nos comunicamos nos nossos mandados e mesmo nas decisões, às vezes, não são compreendidas pelas pessoas que usam o judiciário. Então, o projeto Descomplica tem esta ideia de facilitar, de uma comunicação mais eficaz, o que se pode obter através de uma linguagem mais simples, mais clara, mais objetiva. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui para dizer o que não é o projeto Descomplica de simplificação. Não se pretende impor limites ao número de páginas que os advogados farão suas petições. Longe disso. Nem limitar de alguma forma o número de páginas que os juízes, desembargadores, vão elaborar as suas decisões. Na verdade, o que se quer é incentivar as pessoas, os operadores do direito, a que se comuniquem de forma mais objetiva, clara, concisa, de forma a que a cidadania nos entenda melhor. Há questões que são complexas e que vão exigir longas petições, longas decisões e utilização de termos técnicos. O que nós vemos na nossa realidade do dia a dia é que há muitas situações em que poderíamos utilizar petições mais simples, decisões mais objetivas e que acabamos reproduzindo uma retórica de juridiquês e de tecnicismos que acaba por afastar as pessoas da compreensão do judiciário. Nosso projeto, portanto, é de facilitar a compreensão do papel da justiça
na sociedade. Doutor André, o senhor poderia nos dar exemplos concretos? O que se tem trabalhado até a nível, eu diria, em nível mundial, é que o texto tem que ter o tamanho que ele precisa, nem palavras a mais, nem a menos. Então, num nível assim mais voltado mais para o cidadão, o que a gente pretende é conscientizar todos os servidores e juízes que a gente precisa conseguir ser entendido, que não adianta a gente fazer um texto que o advogado, só o advogado, e às vezes nem o advogado vai entender porque a coisa tá truncada, porque está muito longa. A gente tem que ter uma comunicação eficaz. E internamente, também existe essa tendência. A gente está iniciando já iniciou, aliás, dentro da corregedoria, a utilização de duas técnicas. Uma é que se chama de linguagem simples, em inglês é conhecido como plain language, e também técnicas de visual law, que é a utilização de elementos visuais. Então, antes nós fazíamos um texto todo preto e branco, extenso, com palavras muitas vezes desnecessárias e números que não agregavam nada. Agora a gente reduz o texto, deixa mais conciso, traz elementos visuais que facilita a leitura. Essa mesma técnica que nós já estamos como rotina na corregedoria, nós agora, o próximo passo que já iniciamos é colocar isso para dentro do sistema de processo eletrônico. Já iniciamos a elaboração de mandados, isso inclusive vai ser trabalhado dentro do laboratório que estamos criando no âmbito do tribunal, para que esse mandado, a gente vai escolher mandados que tenham grande aplicação, para que a gente troque aqueles termos técnicos por uma mensagem mais eficaz, eventualmente até com o uso de imagens. Doutor Ricardo, vocês fazem esse trabalho a partir de estudos técnicos, com auxílio de profissionais de comunicação. Como é que vocês chegaram a esses padrões que o doutor André citou? Na verdade, a comissão de inovação ela é integrada por um desembargador, que sou eu que presido, e juízes, um juiz da corregedoria e um juiz da capital, um juiz do interior, e servidores que nos apoiam. Tá? É uma comissão enxuta, vamos dizer assim. Paralelamente, para que operacionalizar estas ideias inovadoras que nós estamos desenvolvendo, a partir, inclusive, de sugestões de magistrados e juízes, nós estamos criando o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça. E neste laboratório de inovação, aí sim nós vamos contar com uma rede de colaboradores. Essa rede de colaboradores, ela é composta por vários setores do tribunal, dentre os quais o setor da comunicação, da imprensa. Então, há dentro da imprensa do tribunal profissionais que colaboram com o laboratório de inovação, assim como há aqueles ligados à parte da informática, dos setores de estatística. A nossa ideia é criar um laboratório com uma equipe mínima, mas com um máximo de pessoas de diferentes áreas e multidisciplinariedade que, com os seus conhecimentos nas suas respectivas áreas, possam atuar em projetos específicos. Este é um destes projetos. Portanto, nós temos dentro do próprio tribunal pessoas capacitadas que nos apoiam, ajudam na construção destes projetos inovadores. Doutor André, nós somos um país com, segundo o IBGE, 6% de analfabetos absolutos, 29% de analfabetos funcionais, não é? Aquelas pessoas que, embora consigam identificar as palavras, não sabem muito bem compreender o significado delas, encadear uma outra. Além de excluir essas pessoas, exclui também pessoas que, embora possam ter uma compreensão um pouco melhor, não conseguem entender o termo técnico. Até onde vocês pretendem levar esse projeto? Esse é exatamente o ponto. O índice de analfabetismo, ou mesmo até as pessoas, tem estudos técnicos disso, mostrando que mesmo pessoas que concluíram o segundo grau têm dificuldade de entender um texto com termos abstratos ou com termos, nem digo termos técnicos. Então, existem várias técnicas para aplicação, por exemplo, da linguagem simples, e se retirar termos abstratos é uma das técnicas. Existem diversas técnicas que a gente vai aplicando e a gente vai conseguindo chegar a essas pessoas que normalmente não iriam entender. O objetivo final é que se consiga passar uma mensagem clara para todo mundo. Um
uma pessoa recebe um mandado para comparecer ou para responder uma ação. Ela lê aquilo e pega a inicial da parte contrária, do advogado que elaborou a ação, e ela dificilmente tem condições de compreender. Então, o que a gente está fazendo? Já estamos em fase de testes. Nós criamos uma situação em que há um QR Code, em que a pessoa coloca o telefone e ali tem um vídeo onde explica, em linguagem simples, que ela está recebendo um mandado que significa uma comunicação de que alguém entrou com uma ação contra ela, um pedido, e que, se ela pretender contestar, deve procurar a defensoria, se não tem condições de contratar um advogado, ou, se ela concordar ou quiser fazer um acordo, pode procurar pela parte, o endereço está localizado no mandado. Entende? Numa linguagem verbal que permita a ela compreender sem maiores angústias o que ela está recebendo naquele documento. Isso tudo implica numa aproximação da justiça ao cidadão. A tecnologia é uma aliada nossa, sem dúvida. Cada vez é mais evidente que é só com a utilização de mecanismos tecnológicos que a gente vai ter condições de dar vazão a toda essa demanda. Doutor Ricardo, com certeza desembargadores, juízes do Brasil inteiro que acompanham a programação da TV Justiça e assistem ao Link CNJ, certamente se interessarão em conhecer o projeto. O que o senhor recomenda? Como é que essas pessoas podem conhecer melhor? O laboratório de inovação que nós criamos está nas redes, né? Lab9 é o nome do laboratório do Tribunal de Justiça, Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça, e está, por exemplo, no Instagram, no LinkedIn, nós temos esta comunicação, e também qualquer contato pode ser feito conosco no Tribunal de Justiça. Mas eu quero ressalvar que, embora o Tribunal de Justiça seja vanguarda na criação da Comissão de Inovação, lá em 2015, em alguns projetos que estamos fazendo, muito disso já tem sido feito em outros tribunais. Nós temos acompanhado em rede o trabalho de muitos outros tribunais que estão à frente, inclusive, em razão do processo eletrônico e na verdade, se nós começarmos a prestar atenção no que os juízes estão fazendo, muitos juízes com algumas experiências isoladas, que ainda não foram institucionalizadas, nós vamos ver que nós temos muita coisa boa sendo feita no judiciário. Me parece que o momento do judiciário é de horizontalizar. Eu digo isso porque sou magistrado há 35 anos, chego no tribunal agora, sempre atuei em vara e principalmente no sistema de juizados especiais, de onde retiro este ideal de simplificação da linguagem, de aproximação com a sociedade, mas vejo que hoje, com nós mais antigos, os desembargadores, nós somos juízes analógicos. Os juízes que estão entrando são digitais, compreendem mais rapidamente esta realidade. E nós precisamos, de fato, abrir espaço para que os juízes possam, de forma mais relevante, interferir nas políticas públicas dos tribunais em relação a estas práticas inovadoras e a muitas outras coisas que nós podemos construir juntos. Eu penso que o movimento tem que ser, vamos olhar o que está sendo feito na base da magistratura, que tem muita coisa boa sendo feita. O que nós estamos tentando fazer no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é abrir espaço para que a magistratura, os servidores, possam colaborar e participar efetivamente dos rumos da administração. A gente agradece muito a participação, mais uma vez, tanto do desembargador e presidente da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ricardo Pipp Schmidt, quanto a do Dr. André Scheiner, juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também. Representantes do Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de Justiça do Ceará e do Espírito Santo selaram a adesão dos dois estados ao programa Fazendo Justiça. O objetivo é qualificar a aplicação de penas e de medidas socioeducativas.
O Fazendo Justiça é uma parceria do CNJ com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e tem o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O programa aposta no diálogo interinstitucional e nas soluções que respeitem as realidades locais. O projeto Começar de Novo, lançado pelo CNJ em 2009, entrou em nova fase e se integrou aos serviços prestados pelos escritórios sociais. O Começar de Novo e os escritórios sociais sensibilizam órgãos públicos e da sociedade civil para oferecer postos de trabalho a presos e egressos do sistema carcerário e dão acesso, em um único lugar, à rede de apoio em áreas como qualificação profissional, moradia, documentação e saúde para os egressos e familiares, com gestão compartilhada entre diferentes poderes públicos. O CNJ formalizou a adesão da Justiça Eleitoral ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. O TSE e os 27 tribunais regionais eleitorais vão integrar os processos ao CEU. O sistema já está em mais de 30 tribunais do país, das justiças estaduais, federal e militar, com 1.200.000 processos. A Corregedoria Nacional de Justiça anunciou inspeções em 6 tribunais de justiça durante o segundo semestre deste ano. Serão visitados os tribunais do Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí e Pernambuco. As inspeções podem ser feitas rotineiramente ou a qualquer tempo para apurar fatos determinados e verificar o funcionamento dos serviços judiciais e auxiliares, com ou sem evidências de irregularidades. Estamos aqui mais uma semana trazendo a você o CNJ nas redes, com os temas que mais repercutiram entre os nossos seguidores do Twitter, Facebook e Instagram. A abolição formal da escravidão no Brasil ocorreu há mais de 130 anos, mas ainda lutamos para erradicar essa prática tão desumana em nossa sociedade. No último dia 28 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que colabora para aprofundarmos a reflexão e a necessidade de criação de um ambiente jurídico condenatório à escravidão. O ator e diretor Wagner Moura é embaixador da boa vontade da Organização Internacional do Trabalho e membro do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. E na última reunião, que foi organizada pelo CNJ, ele apresentou uma proposta para ampliar as ações da Justiça itinerante para o monitoramento e solução das demandas atinentes à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas, já tendo sido, inclusive, iniciada a elaboração de um calendário para a implementação dessas ideias. E você pode fazer parte desse trabalho. Se você identificar uma situação suspeita, diz que sim e denuncie. E você sabia que a Convenção da Apostila da Haia elimina a exigência da legalização de documentos públicos estrangeiros e tornou muito mais fácil e rápida a autenticação de documentos para uso no exterior? Pois é, e o Brasil é signatário dessa convenção com mais de 100 países, graças também ao trabalho feito pelo CNJ. Para solicitar cidadania estrangeira, por exemplo, você precisa primeiro entrar em contato com a representação estrangeira do país de onde se requer a nacionalidade. Depois de saber e estar de posse dos documentos exigidos pelo país, apenas aqueles emitidos aqui no Brasil, o solicitante da cidadania poderá requerer a apostila em cartórios autorizados e o seu documento estará apto a produzir efeitos em qualquer dos países parte da Convenção. Saiba mais sobre isso nas nossas redes sociais. E finalizando, o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão do Conselho Nacional de Justiça mediu um acordo desde dezembro de 2019 que vai indenizar as vítimas do bairro Pinheiros, em Maceió, Alagoas. A região de 4 bairros está sendo sugada devido à extração de salgema, e a ameaça de uma tragédia desde 2018 já provocou tremores de terra e colocou em risco a vida de 40 mil pessoas. Com a ação do CNJ, todos os envolvidos na disputa foram ouvidos pela conselheira Maria Tereza Willi, e um dos maiores triunfos da mobilização do Observatório foi resolver o mérito da questão sem ter que envolver uma ação judicial que levaria anos para ser solucionada. Saiba o desfecho dessa história e de muitas outras nos canais de comunicação oficiais do CNJ. Até mais! Vamos ao quadro Uma História. Você vai ouvir um caso julgado por uma juíza muito jovem, mas ao mesmo tempo
madura e, acima de tudo, gente, com sensibilidade. Eu acho um pouco difícil falar de um caso apenas que causou comoção na vida de um juiz, porque o magistrado, antes de tudo, ele é um grande espectador das vivências humanas. Ele tem que ter um repertório jurídico muito sério, mas ele é o observador do que acontece na vida das pessoas. Eu me recordo de um caso em específico de Samambaia, uma ação de guarda, que eu estive na audiência, depois acabei sentenciando, que causou muita comoção aos presentes, inclusive a mim. Era um caso simples, uma tia pedindo a guarda da sobrinha, e primeiro ela ficou muito comovida porque ela quis desabafar, relatou como é que foi a perda da irmã, que fez um tratamento de câncer muito longo e não resistiu. A sobrinha, uma adolescente, claramente estava um pouco ainda inebriada, anestesiada com a situação. Mas quando eu fui sentenciar o processo, e eu me senti muito confortável nesse caso para poder sentenciar em audiência, elas se abraçaram de uma forma muito genuína, demonstrando de forma muito clara aquele vínculo que a realidade da vida já tinha tomado conta de consolidar. E a emoção tomou conta de todos os presentes, assim. Me marcou profundamente porque foi uma audiência em que eu não consegui conter as lágrimas, porque eu via o significado daquilo para aquelas pessoas. E elas me agradeceram muito, assim, a mim, ao promotor de justiça, e disseram uma coisa que teve um impacto muito grande para mim, porque me fez rememorar o que é ser juiz antes de tudo, né? Muito mais do que falar a lei, do que falar da norma no caso concreto. O juiz tem a difícil missão, uma missão que foi dada pela Constituição, por meio do povo, né? De restabelecer a paz, a tranquilidade na vida das pessoas. E as palavras da então guardiã daquela adolescente foi justamente essa: agora eu vou ter paz, agora a gente tem a tranquilidade de que ninguém vai questionar esse vínculo. Eu vou poder matriculá-la na escola, eu vou poder, se for preciso, levá-la ao hospital. Ela é minha sobrinha, mas é também agora a minha filha. E eu falo, eu me emociono de novo, porque não tem como não lembrar o sentimento que saiu daquelas pessoas naquele momento. Você se emocionou? Eu sim. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. E até o próximo programa. Tchau.